tem que chamar muita atenção, que é ansiedade. É a doença do século. Pessoas que estão perdendo a direção por coisas e coisas que nem vão acontecer. Então quero falar nessa noite a respeito de ansiedade. E o tema é: quando a ansiedade tenta governar o coração. Quando a ansiedade tenta governar o coração. Eu convido a igreja a abrir vossa Bíblia em Mateus capítulo 6 e estaremos lendo a partir do verso de número 25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um pouco ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os filhos do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Meus amados irmãos, igreja amada do Senhor, olhando para esse cenário de conselhos, eu percebo que Jesus ele nos ensina que quem confia no cuidado do Pai vence a ansiedade e aprende a viver pela fé, pela credibilidade nas palavras faladas por Jesus.
no seu coração. Porém, a palavra nos diz, no livro de Provérbios, capítulo 12, verso de número 25, diz que a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade, ela nos abate, nos leva ao choro, nos leva à tristeza, nos leva à angústia e a tantas outras coisas mais. A ansiedade pode sim carregar, sobrecarregar o nosso coração, a nossa vida, o nosso dia a dia. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E ainda assim nós não cremos, e ainda assim nós não acreditamos. Mas o porquê disso? As coisas do mundo, elas têm nos acurado. As coisas do mundo têm nos levado à parede, têm nos levado até mesmo à desconfiança de quem é Deus em nossa vida. Mas eu te faço uma pergunta nesta noite: quem tem sido Deus na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória? Quem tem sido Ele? Nós precisamos entender que acima dos problemas, que acima das dificuldades, das circunstâncias, nós temos um Deus que está acima de todas elas e que tem cuidado de nós. Vivemos dias em que as pessoas estão cansadas, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, estão exaustas. O gás acabou, a confiança em Deus já não mais existe. E por esta causa, a ansiedade, ela vai entrando, ela vai procurando um lugar para que ela possa encontrar conforto em nossa vida. Pai Jesus, na nossa vida. Mas cuidado, porque a ansiedade virou e tem virado a companheira de muitas pessoas. A ansiedade, ela tem virado a companheira de muitas pessoas. E eu estou falando dentro do contexto em que nós vivemos como cristãos. A igreja está superlotada de pessoas, mas de pessoas vivendo problemas seríssimos, pessoas que perderam a fé, pessoas que já perderam a esperança. E nós não podemos viver dessa forma. A ansiedade, ela tem virado a companheira de muita gente. É ansiedade pelo futuro, ansiedade financeira, ansiedade familiar, ansiedade ministerial, ansiedade por aquilo que ainda nem aconteceu, nem vai acontecer.
Sermão do Monte, Jesus não apenas condena a ansiedade, mas Ele mostra o caminho da confiança. Ele mostra o caminho da vitória. Aleluia! Guarde esta palavra. A ansiedade tenta ocupar o lugar da fé e da credibilidade em Jesus Cristo. E enquanto a fé diz Deus está no controle, a ansiedade diz tudo depende de mim. Tudo depende de mim. Jesus então apresenta para mim e para você nessa noite 3 verdades poderosíssimas para vencer a ansiedade. Primeiro, a ansiedade nos faz esquecer o cuidado de Deus. E que cuidado Ele tem por nós. O verso 25 é claro, por isso nos digo palavras de Jesus. É Ele que está falando para nós nessa noite. Por isso nos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observa, Pai. Ele está dizendo, observa, Pai, as aves. Observai como elas vivem. As aves, elas não trabalham, elas não fazem nada, elas não vivem, mas Deus tem cuidado de cada uma delas. Ela não vai cuidar de você, meu rapaz. Ela não vai cuidar de você, minha senhora. Quantas pessoas podem estar aqui nesta noite carregando um peso terrível, uma angústia terrível, uma dor, uma ferida. Não andeis ansiosos. Então Jesus começa dizendo, não vivam dominados pela preocupação, não façam da ansiedade um estilo de vida. A ansiedade distorce totalmente a nossa visão. O ansioso, ele olha para o amanhã e esquece quem sustenta ele agora, hoje. Ele está olhando para o amanhã, mas está se esquecendo de quem alimentou ele hoje, de quem te alimentou hoje à noite quando você saiu de casa. Cuidado, cuidado. É assim. Olha o ansioso, olha para os problemas e esquece das promessas de Jesus. Ele mede as lutas, mas não mede o poder de Deus. Ele mede os problemas, olha, mas não mede o poder de Jesus Cristo. Não mede. Então Jesus, ele usa 2 exemplos. As aves do céu, elas não plantam, não colhem, não armazenam, mas Deus
uma aflição infinita que parece não ter fim. E isso vai corroendo a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual, emocional, mental, tantas outras coisas mais. Quantas pessoas têm chegado ao suicídio? A ansiedade, ela visita, ela bate na porta de todas as pessoas, pastores, bispos, apóstolos, irmãos e irmãs, crentes, não crentes, pobres, ricos, a ansiedade, ela bate em todas. O que você está pensando? De que forma, de que maneira nós estamos vivendo esses últimos dias em que antecede a volta de Jesus Cristo? Tem gente trabalhando, mas também está carregando um peso emocional que Deus nunca mandou você carregar. Nunca Ele mandou você carregar. Mas a pergunta impactante desta noite é: se Deus alimenta as aves, quanto mais cuidará dos seus filhos? Se Ele cuida das aves, Ele não vai cuidar de você, Ele não vai cuidar de nós. Que nesta noite nós possamos derramar sobre Ele, aos pés da cruz, toda a nossa ansiedade, e que sejamos guardados atrás da cruz de Jesus Cristo. A ansiedade, ela é pesada demais para um coração que foi criado para confiar em Deus. A ansiedade é pesada demais para um coração que foi criado para confiar em Deus. A palavra diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Se nós somos a imagem e a semelhança dele, porque nós andamos carregando tantas coisas, tanto lixo dentro de nós, coisas que nos faz chorar, coisas que nos tiram o foco de quem nós somos diante dele. Ela é pesada demais. E o peso da ansiedade é tão grande que tem tirado a vida de pastores, vida de homens consagrados. Ansiedade. E nenhum de nós estamos livres dessa situação. Mas precisamos nos firmar, precisamos aprender a confiar naquilo que nós cremos. Nós cremos que temos um Deus vivo, e esse Deus está vivo. E onde nós estamos depositando esta confiança? Aonde está a nossa sustentação? Quem é o nosso alicerce? Quem é a nossa base? Mas em segundo lugar, a ansiedade revela uma fé enfraquecida. Olha, a ansiedade revela uma fé enfraquecida. Veja Mateus 28, Mateus 6, 28, que vai dizer. Diz assim: palavras de Jesus, porque
Jesus agora fala dos lírios do campo. Os lírios não se esforçam para aparecer, mesmo assim, eles são belos, são lindos, são vestidos por Deus, e é Deus que te veste, meu irmão. É Deus que é a nossa provisão, é Ele. Os lírios são belos, são vestidos por Deus e recebem o cuidado do céu. Eu e você, todos os dias, nós recebemos esse cuidado de Deus, esse cuidado que vem do alto, esse cuidado que vem do Pai das luzes, e ainda assim a ansiedade, ela tem mexido com a nossa estrutura. Jesus mostra que Deus cuida até dos detalhes invisíveis da criação. Mas o problema não é a luta, não. O problema não é a luta, não é a batalha. O problema é quando a preocupação se torna maior do que a nossa confiança em Jesus Cristo. Esse é o grande problema da nossa vida. Mas meu amado, a palavra mais uma vez vai mexer comigo e com você. É quando Jesus olha para os homens e diz: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês acreditam em quem? Vocês acreditam no quê? Nas minhas palavras ou as palavras que estão em mim? A nossa base de sustentação espiritual é a palavra de Deus. Nossa base de sustentação espiritual é a palavra de Deus. O homem pode falar, os filósofos eles podem falar, os psicólogos eles podem falar, os psicanalistas eles podem falar, mas quem fala acima de todos eles é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é a última palavra a ser guardada em nossos corações. É a palavra de Deus. Eu não estou aqui desmerecendo os profissionais de todas essas áreas que foram citadas, mas a palavra de Deus suplanta todas as palavras, todos os profissionais. Ansiedade excessiva e fé pequena, elas caminham juntas lado a lado. E existem pessoas que oram, que choram, que buscam a Jesus, mas elas continuam desesperadas, o coração está inquieto, o espírito está inquieto. Elas cantam, falam sobre vitória, mas vivem dominadas pelo medo. Vivem dominadas pelo medo. Mas quem conhece as promessas, elas descansam nos braços de Jesus. Quem tem intimidade com Ele, quem tem comunhão com Ele, descansa nos seus braços. Aleluia! A ansiedade
faltar, e se der errado, e se eu perder, e se ninguém me ajudar, aí entra o espírito de comiseração. Como quem está dizendo assim? Quem tem pena de mim? Quem me ajuda? Ninguém estende a mão para mim. Quando a mão eterna está estendida para ti, 24 horas por dia, a mão do Senhor está estendida em nosso favor, 24 horas por dia. Você que vive essa ansiedade dentro do seu lar, marido, esposa, filhos, cuidado. Há pessoas que dizem: eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, mas daqui a pouco arranca das mãos do Senhor. Se eu perder, se ninguém ajudar, mas a fé responde diferente. Meu Pai sabe do que eu preciso. Meu Pai sabe do que eu preciso, e o texto fala sobre isso. Jesus sabe do que você precisa, meu irmão. Jesus sabe do que você precisa, minha irmã, nos mínimos detalhes. Eu conheci pessoas que diziam: jamais eu irei. Dói o meu coração. Jamais eu irei trazer uma coisa dessa para a minha vida, falando a respeito do suicídio. Mas pessoas que se suicidaram, amigos que se foram. Nesta noite, Jesus fala ao nosso coração: descanse em mim, lança sobre mim toda essa ansiedade. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, que você possa estar aqui. Eu não sei qual é o grau de ansiedade da sua vida, mas certamente há pessoas aqui nesta noite que Deus está curando, Deus está libertando, Deus está salvando de um pé na sepultura. É tão somente crer. Eu não posso ir além daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso ir além disso. Nem um passo, nem um centímetro. Eu posso ir além disso. Você não pode. Palavra dos filhos, de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Esse choro pode até gerar uma ansiedade dentro de nós, mas tenha certeza que esse choro é Deus trabalhando conosco. É o cuidar dele, é ele cuidando de nós, é ele trabalhando dentro de nós, dentro do nosso ser. Mas a promessa dele é que vai passar e que a alegria virá ao nascer. O ponto forte é: quem conhece o coração do Pai não precisa viver escravo do amanhã. Quem conhece o coração do Pai não precisa viver escravo do amanhã. E esse amanhã tem matado muitas pessoas. Você pensa no amanhã, você projeta para o amanhã, não sabendo nem mesmo se hoje nós iremos chegar em
precisa vir antes das preocupações. O reino dele, ele precisa acontecer antes das nossas preocupações. Os versos 33 e 34 é claríssimo para a nossa vida. O versículo básico de todo o texto é: buscar em primeiro o reino de Deus. E quantos de nós temos buscado em primeiro lugar o reino dele? Será, pastor Edelmiro, que o Senhor tem buscado em primeiro lugar o reino dele? Quantos entenderam a pergunta? Quantos entenderam a pergunta? Digam amém. Quantos de nós temos buscado em primeiro lugar o reino dele? Atropelamos o tempo todo, esse tempo de buscar o reino dele. É um aniversário, é uma festa, é isso, é aquilo, e o reino de Deus vai ficando para trás. O reino de Deus vai ficando enfraquecido por causa das nossas atitudes mesquinhas. Essa causa é que muitos de nós não temos alcançado aquilo que tanto nós almejamos em nosso coração. Por quê? Porque não estamos alicerçados nessa palavra: buscar, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas o Senhor acrescentar. Tudo que nós precisamos, Ele vai acrescentar quando nós dermos o primeiro lugar para Ele. Ele é primazia em nossas vidas. Jesus, o reino dele, não pode jamais ser algo secundário, mas primeiro. Fazem hoje 30 dias que eu fui operado. Fui operado numa semana, todo aberto ali. Fui operado num dia, no próximo domingo eu já estava pregando, todo aberto. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar está o reino dele. Em primeiro lugar está o reino dele. Nada de novo, estou aqui totalmente restaurado. Então o reino dele em primeiro lugar. O reino dele em primeiro lugar. Jesus aqui ele nos ensina a prioridade essencial, a prioridade correta. E o segredo não é correr atrás das coisas, é correr atrás da presença dele. Não é correr atrás de coisas materiais, é correr atrás da presença dele, é buscar a presença dele, porque na cruz ele nos deu a vitória. Eis que está consumado todo. Jesus aqui, ele nos ensina justamente isso. E quando o reino vem primeiro, a paz volta, o choro cessa, a mente descansa, o coração se alinha à presença dele e a ansiedade perde toda a sua força. Aleluia. Aleluia. O mundo que nós vivemos, eu não estou falando do mundo físico, mas do mundo pessoas. O mundo vive dizendo: busque dinheiro, busque riqueza, busque estabilidade. O mundo vive dizendo tudo isso. Busque estabilidade primeiro, busque reconhecimento primeiro. Mas Jesus
que tanto te fizeram sofrer. Não sofra por cenários imaginários. Há pessoas que imaginam coisas que nunca vai acontecer. Elas ficam imaginando. Não tente controlar o que só Deus pode controlar. Não tente controlar a sua ansiedade fora da presença de Deus. Tem gente sofrendo hoje por causa de uma luta que talvez nunca vai acontecer. A ansiedade é isso. A ansiedade é tentar carregar hoje os problemas do amanhã sem a ajuda de Deus. Mas a fé é entregar o amanhã nas mãos daquele que já está lá. Ele já está lá. Olha a diferença. Que diferença! A ansiedade é isso, é tentar carregar outros problemas do amanhã sem a ajuda de Deus. Mas a fé é diferente, é entregar o amanhã nas mãos daquele que já está lá. Ele já está lá no ponto final. Ele já sabe de todas as coisas. Mas concluindo, amados irmãos, Jesus Cristo, Ele não nos prometeu a ausência de problemas. E isso é claro em João 16:33, quando Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende com ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós temos guardado essa palavra dentro de nós? Então Jesus, Ele nos alertou a respeito de todas as coisas. A Bíblia, ela tem resposta para todos os nossos questionamentos. No mundo tereis aflições, mas tem gente que não quer passar pela prova. Tem gente que não quer passar pelo crivo de Deus. O crivo de Deus pode até doer, mas não mata. Mas é um choque, vai fazer com que você e eu, que nós acordemos esse sono espiritual que tem levado muitas pessoas à falência. Falência espiritual, emocional, mental. Matado muitas pessoas. Que eu prego ao longo do tempo do meu ministério é a palavra de Deus, porque quando eu olho para a igreja de Jesus, eu quero ver essa igreja marchando, todos nós juntos, subindo aos céus enquanto dele. Aleluia, aleluia. Libere nesta noite essa coisa que tem escravizado meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Então, Jesus, Ele não nos prometeu ausência de problemas, Ele nos prometeu presença dele aos problemas. Ausência de problemas não, todos nós devemos ter, mas Ele nos prometeu a sua presença dele aos problemas, as tribulações, as angústias, as dores que nós sentimos. A ansiedade tem tirado o sono de muita gente. A ansiedade, ela rouba a nossa paz. A ansiedade, ela enfraquece a nossa fé. E a ansiedade, ela adoece a nossa alma. Mas hoje, Jesus está nos convocando, nos chamando pessoas para descansar novamente. Descansar nos seus braços.
jornada é dura, mas a caminhada com Jesus é uma caminhada de fé, de esperança, de vitória certa. Então, nesse momento, eu quero convocar a igreja, você que talvez esteja vivendo essa situação de ansiedade, porque todos nós vivemos, por um momento nós vivemos essa situação. Eu quero orar por você. Deus está nos dando a oportunidade nesta noite de recebermos mais da sua graça. Venha, quero orar por você. A sua casa, Deus está curando, libertando nesta noite. Venha em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Venha. Eu quero orar por você. Se desprenda dessa coisa chamada inquietação. Eu vivi momentos terríveis na minha vida. Eu vivi momentos de luta travada com Deus. Quantas vezes lá no mundo eu pensei que acaba a minha própria vida. Eu fui fundador do bloco lá dentro dessa conferência. Eu fui jogador profissional. Eu fui cantor de banda. Eu andei cantando nos trios elétricos desse Brasil, dessa Bahia. Em outras palavras, eu fui camisa número 10 do diabo nessa cidade. Eu fui. E a minha vida tem incomodado a ele demais. E eu quero que ele se incomode mais ainda, porque enquanto vida eu tiver, eu estarei falando da palavra de Deus, eu estarei falando de quem é Ele. De quem é Ele, meu filho. Glória a Deus. Diz os outros Jesus. Eu estarei orando, eu estou mais junto com você. Esse coração ansioso, ele vai ser